Olá, vamos hoje apresentar aqui para vocês as mudanças de estado físico. Observe que nós já estudamos isso sob o aspecto de transformação de calor sensível e calor latente. Agora, vamos ver a coisa teórica. Então, vamos mostrar aqui os 3 estados físicos principais da matéria. Observe, os 3 estados físicos principais. Por quê? Porque entre sólido e líquido, nós temos estados intermediários. Nós temos o pastoso. Esse pastoso pode estar mais perto de sólido, mais perto de líquido. Nós temos gel, a gelatina, que é um estado intermediário. Então, os nossos 3 estados físicos principais são o sólido, líquido e gasoso. Observe, quando nós fazemos uma passagem daqui para cá, nós fazemos sempre uma reação endotérmica, isto é, o sistema recebe calor. Quando nós fazemos passagem daqui para lá, o sistema é exotérmico, isto é, ele cede calor. Vocês se lembram, quando nós trabalhamos com calor, mostramos que ele podia ser calor cedido ou calor recebido. O calor latente, nós dissemos, ele tem um lugar específico nessa expressão nossa. Por quê? Porque nós já sabemos as possibilidades que você tem nas mudanças de estado de ganhar ou perder calor. Observe então as nossas principais mudanças. Primeiro, a fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. Observe que a solidificação é o fenômeno inverso. O que quer dizer isso? Que eu tenho aqui uma ponte. Numa ponte eu tenho 2 possibilidades de caminhar, para cá ou para lá, mas a ponte é uma só. Observe aqui a vaporização, passagem do líquido para o gasoso. Aqui a liquefação, passagem do gasoso para o líquido. Existe um processo também chamado sublimação, que é a passagem direta de sólido para o gasoso ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Alguns autores chamam sublimação a passagem de sólido para o gasoso e ressublimação a passagem do gasoso para o sólido. Mas isso não está mais em uso. Chama-se de um modo geral sublimação a passagem para um lado ou para outro. Vamos começar então a estudar cada uma dessas mudanças. Vamos começar pela sublimação. A sublimação é então a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Nós temos vários exemplos para mostrar para vocês. Por exemplo, um exemplo clássico é o da naftalina. A naftalina é usada para quê? Para matar barata. Como é que se mata barata com naftalina? Primeira pergunta, você coloca a bolinha de naftalina lá e a barata vai lá, come e morre envenenada? Não, não é nada disso. Segunda hipótese, será que você pega essa bolinha de naftalina e joga para acertar a cabeça da barata? Também não é nada disso. Você deixa a bolinha lá, ela vai transformando a parte sólida em estado gasoso e com isso, esses vapores, dizem, são tóxicos para a barata. Então a barata morreria em função disso. Qual é a vantagem da naftalina? Como você vai usar junto com roupas, no guarda-roupa, etc., o que vai acontecer? Se ela passasse pelo estado líquido, teria a possibilidade de manchar suas roupas. Observe mais, você pode também pensar no iodo. Iodo não existe em condições normais em estado líquido. Você tem iodo em estado sólido, que é uma pedra, ou então, quando você o aquece, ele passa para vapor de iodo. Mas você diz, eu já vi lá na farmácia um vidrinho de iodo. Não, aquilo não é iodo, aquilo é a tintura de iodo. O que é a tintura de iodo? A pedra de iodo não dissolve em água. Então, se você não dissolve pedra de iodo em água, você dissolve em álcool. Então, a tintura de iodo nada mais é que a pedra de iodo dissolvida em álcool. Em cirurgias, quando os médicos precisam fazer uma boa asepsia, eles lavam bem as mãos, os antebraços, e depois
usam uma solução de álcool iodado. Isto é álcool com um pouquinho de iodo. Isto é uma concentração menor do que aquela que você tem na tintura de iodo. Então, como você vê, tem vários exemplos de formação. A cânfora é semelhante à naftalina. Você também coloca em guarda-roupas, você coloca em armários para evitar que haja proliferação de fungos. Então, os vapores de cânfora são tóxicos para esses animais. Vamos agora ver uma outra mudança de estado. Vamos ver a fusão. Observe, a fusão, como dissemos para vocês, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando se pensa em fusão, como existe aquela possibilidade entre o sólido e o líquido do chamado estado pastoso, nós podemos considerar dois tipos clássicos para a fusão. Primeiro, a fusão franca ou brusca. É aquela onde não existe estado pastoso. A segunda, que é a fusão pastosa. Como ela é típica do vidro, ela é chamada fusão vítrea ou pastosa. Observe então que, pelo tipo de fusão, nós sabemos se o corpo vai passar ou não por esse estado pastoso. Quem geralmente não passa pelo estado pastoso? As substâncias puras e as misturas azeotrópicas. Então, nessas situações, nós não temos estado pastoso. Passa-se direto do sólido para o estado líquido. Exemplo, gelo. Não há a possibilidade de você ter entre o gelo, que é a água sólida, e a água, que é a água líquida, um estado pastoso. Já no caso do vidro, você tem um estado pastoso, tanto que você consegue moldar vidro a quente. Vocês já devem ter visto aquela situação clássica do indivíduo que assopra o vidro, entre aspas, fundido, para fazer vários adornos, vários vasos, vários cinzeiros. Então, a nossa situação em termos de fusão já está estabelecida. Fusão franca ou brusca e fusão vítrea ou pastosa. Vamos então apresentar as leis para a fusão brusca. A nossa primeira lei diz: sob pressão constante, cada substância funde a uma dada temperatura chamada ponto de fusão. O que significa isso? Considere uma substância qualquer, por exemplo, a água. A água faz fusão sob pressão constante a 0 graus Celsius. Esse ponto é, então, o chamado ponto de fusão ou temperatura de fusão. A segunda lei diz: sob pressão constante, a temperatura permanece invariável enquanto durar o fenômeno da fusão. Perceberam agora? Isso é calor latente. Isso não é calor sensível. Então, se eu tiver uma pedra enorme de gelo, o ponto de fusão do gelo é a 0 graus Celsius. Então, eu vou começar a derreter gelo. O gelo começa a derreter e enquanto houver qualquer fragmento, qualquer pedaço de gelo, a temperatura vai continuar em 0 graus Celsius. Só vai começar a aumentar quando tiver acabado todo o gelo, isto é, quando o processo de fusão estiver completo. Vamos agora observar o que acontece quanto ao tipo de fundente. Nós podemos considerar também dois tipos clássicos de fundentes. Os fundentes de primeira categoria, aqueles em que o volume aumenta na fusão, ou os fundentes de segunda categoria, onde o volume diminui na fusão. É interessante se observar por que nós fazemos essa distinção. Nós fazemos essa distinção especialmente por causa do caso clássico da água, o caso clássico do gelo passando para a água. Então, o gelo, quando passa para a água, ele sofre uma contração de volume. Então, já vimos isso lá na dilatação de sólidos e líquidos, que a água tem uma variação anômala. Então, observe agora o que vai acontecer. Nós temos que a pressão vai influenciar no ponto de fusão. Lembram-se que discutimos anteriormente?
discutimos com vocês que as constantes físicas têm variações. Elas variam dependendo de alguns fatores. Então, um dos fatores que influencia o ponto de fusão é justamente a pressão. Então, por isso que nós temos essa distinção em fundentes de primeira e de segunda categoria. Por quê? A pressão vai influenciar diferente, quer seja um fundente de primeira categoria, quer seja um fundente de segunda categoria. Por exemplo, observe, nos fundentes de primeira categoria, o aumento de pressão eleva ponto de fusão. Se for um fundente de segunda categoria, ele abaixa o ponto de fusão. Então, o caso clássico da água aparece aí sob medida para nós. Nós temos uma experiência clássica que todos vocês podem fazer em casa. É a experiência do regelo. Observe, vamos pegar uma barra de gelo. Você pode conseguir isso facilmente pegando aquela forma de fazer gelo, tirando a grade de dentro, em algumas delas a grade é removível, enchendo com água e fazendo gelo. Você depois vai colocá-la apoiada em 2 suportes e vai colocar em cima dela um fio fino, não pode ser um fio muito grosso, um fio fino, um arame, com 2 pés nas extremidades. Você vai observar algo interessantíssimo. O arame vai cortando gelo. Daqui a pouco, o arame cai e a pedra de gelo continua íntegra. Como é que é possível uma coisa dessas? Vamos pensar? Como você tem aqui o arame fino e aqui submetido a 2 pesos, a pressão exercida exatamente embaixo dele é uma pressão muito grande. Então, derrete o gelo aqui embaixo. Embaixo do arame vira água. No que vira água, o arame desce. Mas, assim que o arame desce, ele deixa de exercer pressão em cima. Se ele deixa de exercer pressão em cima, a água em cima regela. Então, o arame vai descendo, vai derretendo o gelo exatamente embaixo dele, e em cima vai se reformando o gelo. Vai fazendo a experiência do regelo. Se você não quiser ter tanto trabalho assim, você tem uma outra maneira. Pense assim, você vai pegar 2 pedras de gelo, coloque-as na mão e aperte uma contra a outra. Enquanto você estiver apertando-as, o que acontece? Sai água profusamente. Está havendo fusão. Quando você solta, você diminui a pressão entre elas, a água que fica entre elas regela. Então as 2 pedras ficam soldadas. Agora você entende o que acontece quando você vai numa festinha e o anfitrião, ele coloca à disposição dos convidados um balde com gelo. Está na cara que depois de algum tempo você puxa a pedra de cima, elas saem todas grudadas. Ninguém colocou cola no meio das pedras de gelo. Mas quando você levanta a pedra de cima, você diminui a pressão, a água que existe entre elas regela e, como tal, fica tudo soldado. Vamos então ao processo inverso? Vamos à solidificação. Observe, como dissemos, isso é uma ponte. Então você tem passagem para um lado ou para o outro. O meio da ponte é o mesmo. Então, vamos pensar na solidificação como sendo o processo da fusão feito no sentido inverso. Consideramos então 3 leis. Consideramos a primeira lei. Sob pressão constante, cada substância funde a uma dada temperatura chamada o ponto de solidificação. Observe que semelhante à primeira lei anterior. Agora, vamos à segunda lei. A segunda lei diz, sob pressão constante, a temperatura permanece invariável enquanto durar o fenômeno da solidificação. Podemos considerar aqui agora uma terceira lei. Na solidificação, o corpo perde a mesma quantidade de calor que ele absorveria na fusão. Como nós dissemos, é a ponte. Então, é um processo de um lado ou para o outro, mas a quantidade de calor é exatamente a mesma. Você já observou
que isso daqui, como dissemos, vale para a fusão brusca, não vale para a fusão pastosa, porque na fusão pastosa a temperatura já não permanece constante. A manteiga, por exemplo, ela começa a se fundir por volta dos 32 graus Celsius e termina sua fusão por volta dos 38 ou 40. Então, observe, essas leis valem para a fusão franca ou brusca, como também vale para a solidificação, que seria, apesar de não falarmos, uma fusão ou solidificação franca ou brusca. Vamos então agora ouvir uma enquete. Me conta uma coisa, por que a água não congela totalmente nos países de inverno rigoroso, que tem inverno rigoroso? Ela só congela na superfície, você sabe me dizer? Não. Talvez porque ela seja irregular ou coisa parecida. Eu não sei. Não. Não. Não também. Não. Faz a mínima ideia? Não. A superfície da água ela está assim vulnerável ao vento e a temperatura gelada. E a parte de baixo não, ela já está movimentando a parte de baixo. Só a superfície que fica meio parada. Por que a água nos países com inverno bem rigoroso, ela só congela na superfície, assim, nos lagos, e não congela totalmente? Olha, agora eu não sei explicar isso. Como que você não sabe explicar isso? Ah, eu não sei, cara, porque também, isso que eu queria saber também. A superfície de rios e lagos sofre resfriamento por estar em contato direto com o ar frio. Quando a temperatura atinge valores menores que 4 graus centígrados, a água se dilata, tornando-se menos densa à medida que solidifica, e forma na superfície uma camada de gelo que, por ser mau condutor, impede o congelamento das camadas mais profundas. Como a densidade da água é máxima à temperatura de 4 graus centígrados, esta é a temperatura da água nas camadas mais profundas, o que favorece a continuidade da vida de animais e vegetais, além do abastecimento de água da população local. Vamos observar aqui agora uma situação bastante interessante, chamada a superfusão ou sobrefusão. O que é a superfusão ou sobrefusão? É o fato de uma substância permanecer em um estado físico abaixo do seu ponto de solidificação ou de fusão. Vamos dar um exemplo? A água. A água vai ser resfriada. Então pegamos água a 4 graus Celsius. Vamos resfriá-la lentamente, sem abalos, até 3 graus Celsius. Depois, lentamente, sem abalos, 2 graus Celsius. Lentamente, sem abalos, 1 grau Celsius, 0 graus Celsius, 1 grau Celsius negativo, 2 graus Celsius negativos, 3 graus Celsius negativos. E a água continua líquida. É uma situação anômala. Por quê? Porque a 0 graus Celsius, sob condições normais, a água deveria solidificar-se. Ela não se solidifica. Por que acontece isso? É um falso estado de equilíbrio. A água apresenta esse fenômeno. Observe que não é apenas a água. A gente observa isso também no fósforo, no enxofre, na glicerina. Observem que isso, mais uma vez, nos faz lembrar por que acontece uma coisa dessas com a água. Por que acontece com a água? Aquilo que foi mostrado na enquete de ter o sólido menos denso do que o líquido. Porque a água, sendo elemento mais comum nosso na natureza, deveria ser mais regular. Não, ela faz essas anomalias todas. Aqui é interessante se observar que essa situação, esse estado de superfusão ou sobrefusão, acontece bastante comumente nos capilares. O que quer dizer isso? Quando você tem água dentro de um capilar, ela chega a temperaturas bem inferiores a 0 graus, ainda no estado líquido. Já observaram que isso na natureza é muito bom? Pense nas árvores da Sibéria. A temperatura está menos 40, menos 45,
Se a água se solidificasse dentro dos vasos liberianos e lenhosos, dentro da árvore, primeiro, pelo aumento de volume, estraçalharia a árvore. Além disso, impediria o fluxo de alimentação para a árvore. E então, a natureza pensou nisso como nós. A natureza propôs para a água essa situação porque lá, mesmo em temperaturas baixíssimas, mas em capilares, a água mantém-se em estado líquido, favorecendo a seiva poder ser transportada de um lado para o outro. Vamos a outro fenômeno? Vamos à vaporização. Observe, a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aqui eu tenho várias maneiras de fazer vaporização. Observe, a primeira delas é a evaporação. Qual é a sua característica? É um fenômeno típico da superfície livre do líquido. Um outro processo que temos é a ebulição. A ebulição acontece no líquido inteiro com a presença de bolhas no interior do líquido. Existe ainda um outro processo chamado de calefação. O que caracteriza a calefação é que a temperatura é sempre menor que a máxima possível. Isto é, o líquido não entra em ebulição. Ele faz uma temperatura inferior àquela chamada ponto de ebulição. Observe, a evaporação, ela obedece a algumas leis, as chamadas leis de Dalton. John Dalton nasceu em 1766 e foi um grande físico inglês, criador da moderna teoria atômica. O seu admirável talento científico fez-o arquitetar essa teoria sob a influência de leituras de obras de Newton, mesmo antes de recorrer à experimentação, a qual veio mais tarde confirmar-lhe as hipóteses. Formulou em 1804 os postulados que têm o seu nome. Estudou em si mesmo a reversão da percepção das cores, denominada daltonismo. Morreu em 1844. Temos para considerar, primeira lei de Dalton, a evaporação em atmosfera livre é contínua. Segunda lei, a velocidade de evaporação é proporcional à diferença entre a tensão máxima de vapor e a tensão de vapor existente na atmosfera. Observe, a terceira lei, a velocidade de evaporação é inversamente proporcional à pressão atmosférica. Quarta lei, a velocidade de evaporação é proporcional à área da superfície livre do líquido. Nós podemos juntar essas leis todas numa expressão matemática. Observe, a velocidade de evaporação igual a K, S, F grande menos F pequeno, sobre a sua pressão. A velocidade de evaporação, então, como vocês estão vendo, ela depende primeiro de um K. Quem é esse K? Esse K é uma constante. Observe, outra vez aquela nossa ideia das constantes físicas. Essa constante, ela relaciona praticamente com o tipo de natureza. Quando eu tenho um K grande, eu tenho os chamados líquidos voláteis, isto é, tem uma velocidade de evaporação grande na temperatura ambiente. Quando K é pequeno, eu chamo isso um líquido fixo. Por exemplo, óleo, azeite. Se você derramar aqui uma gota de óleo ou azeite, daqui a um ano você volta, ela ainda está presente. Perceberam? Então, o K, ele depende da natureza do líquido. O S é a área. Todos vocês sabem a experiência. Se eu derramo aqui um pouco de água e eu não tenho um pano para enxugar, o que eu faço? Com o meu pé eu espalho a água. Por quê? Quanto maior seja a superfície de líquido, mais rapidamente o líquido evapora. Isto é, a velocidade de evaporação é maior. A diferença F grande menos F pequeno. A cada temperatura existe um valor que é o chamado tensão máxima de vapor àquela temperatura. O ar-condicionado, ele trabalha aí. O ar-condicionado não é geladeira, ele não esfria o ar. O que ele faz?
ele diminui a tensão de vapor existente. É o F pequeno da fórmula. Então, se o F grande é uma constante por uma dada temperatura, se o F pequeno diminui, aquele binômio diminui. Se o binômio diminui, o que acontece? Eu obrigatoriamente tenho uma velocidade menor. Mas, observe, se o binômio aumenta, eu tenho maior velocidade de evaporação. Então, o ar-condicionado ele faz isso. Ele diminuindo o F pequeno, ele aumenta o binômio, porque o binômio é F grande menos F pequeno. Então, com isso, aumenta a velocidade de evaporação, nós temos a sensação que estamos em ar frio. Perceberam? O ar-condicionado não é geladeira, ele não esfria o ar, ele seca. Tanto que, de um modo geral, ele goteja do lado de fora. De onde é que está aparecendo essa água que ele joga para fora? Do vapor de água que ele tira em determinado ambiente. Observem também que a velocidade de evaporação é inversamente proporcional à pressão. Isto é, quanto maior a pressão, menor será a velocidade de evaporação. Vamos então a outro processo, vamos à ebulição. Ela também tem leis, e as leis são semelhantes à da fusão e solidificação. Observe, a primeira lei, sob pressão constante, cada líquido entra em ebulição a uma dada temperatura chamada ponto de ebulição. No caso clássico da água, sob a pressão atmosférica, considerada padrão, nós temos ponto de ebulição 100 graus Celsius. A segunda lei, também semelhante, sob pressão constante, a temperatura permanece invariável enquanto durar fenômeno de ebulição. Perceberam? Isto daqui segue exatamente aquilo que falamos sobre o calor latente. Cuidado, que na evaporação não acontece isso, mas na ebulição acontece. Uma terceira lei que pode ser citada é: a tensão de vapor produzido durante a ebulição é igual à pressão exterior. Quando estudarmos gases, vamos definir exatamente para vocês o que é a tensão de vapor, mas você já tem a ideia dessa lei na cabeça. Podemos pensar então a variação da pressão com o ponto de ebulição. Lembrem-se, já vimos isso lá na situação clássica da fusão. Só que lá eu tinha a possibilidade de fundente de primeira categoria, fundente de segunda categoria. Aqui não tem nada disso. Aqui a coisa é direta. Sempre o aumento de pressão produz o aumento no ponto de ebulição. Então, sempre, como dissemos anteriormente, existe influência de outros fatores nas constantes físicas. Então, a constante física, ponto de ebulição, sofre influência de pressão, além de outros. Outro processo é a calefação. Observe, a calefação é um processo especial que você observa quando você goteja um líquido em cima de superfícies superaquecidas. Por exemplo, ferro de passar roupa. Quando você joga gotículas d'água, você vê a gotícula ficar saltitando e ir desaparecendo lentamente. Observe que a calefação também tem leis. A primeira lei diz: o líquido em calefação não entra em contato com a superfície. Como é que você pode demonstrar isso? Maneira simples. Se você, por exemplo, em vez de usar a chapa do ferro de passar roupa, você usar uma grade superaquecida, jogando a água, você nota que a água não chega a encostar na grade, porque se ela encostasse, ela passaria por ela. Então você nota que realmente a calefação é uma situação onde o líquido ele não vai encostar na superfície. A segunda lei diz: o líquido fica em temperatura inferior ao seu ponto de ebulição. O que quer dizer isso? Que vai haver grande produção de vapor e esse vapor vai atuar como isolante térmico e vai servir de mola. Por isso que a gotícula fica saltitando. Vamos então agora ver a liquefação, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. A melhor maneira de estudarmos isso é vermos as curvas de Andrews. Observe, nas curvas de Andrews eu tenho aqui a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Aqui está marcada a tensão máxima de vapor
e a tensão de vapor existente para essa fase gasosa. Observe, esta linha mostra a passagem da fase sólida para a fase líquida. É fusão para cá, solidificação para lá. Esta daqui mostra a situação da ebulição para cá. Perceberam que essa linha mostra a passagem de fase sólida para gasosa ou vice-versa? Seria a linha de sublimação. Esta é a situação clássica. Observe, é um gráfico de pressão em função de temperatura. Vamos pegar o caso específico para a água. Então, observe para a água. Esta linha que estava encurvada para cá, ela quase que virou para lá. O que acontece então? O aumento de pressão aqui, observe, dá baixamento no ponto de fusão e solidificação. Vocês estão observando esse pontinho aqui, que interessante? Esse pontinho é o ponto triplo. É o ponto onde coexistem a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Observe que para a água, esse ponto corresponde a 4,58 milímetros de Hg. Já pensou o que é isso? A pressão normal é de 760 milímetros de Hg. Ela está lá em cima. Mas é possível água fazer sublimação. Isto é, água passar da fase sólida para a fase gasosa, se eu tiver numa pressão inferior a essa. Observem mais, esta linha aqui. Esta linha separa a fase gasosa, conhecida como vapor ou como gás. Então, esta linha é o que nós chamamos de temperatura crítica. Qual é a diferença entre um vapor e um gás? Ambos são fase gasosa. Só que se tiver em situação de vapor, observe, o aumento de pressão vai transformar a fase gasosa em fase líquida. Já se eu tiver aqui no estado de gás, se eu fizer aumento de pressão, eu não vou para o estado líquido. Então, antigamente, algumas substâncias gasosas, como oxigênio, como nitrogênio, eram considerados apenas gases, não poderiam nunca ser liquefeitos. Por quê? Só se imaginava liquefazer numa situação de pressão. Hoje, nós sabemos que nós podemos liquefazer qualquer gás, desde que a gente produza variação de pressão e variação de temperatura. Por exemplo, um gás, nesta situação, esta pressão e essa temperatura. O que nós fazemos? Primeiro resfriamos abaixo da temperatura crítica, depois aumentamos a pressão para que ele vá para a situação de líquido. Podemos ver então a situação das curvas de Andrews do CO2 do gás carbônico. Observem que a curva é a curva normal e aqui o ponto triplo aparece a 388 centímetros de mercúrio. A pressão normal é a pressão de 76. Perceberam como nós vivemos nessa pressão? Observe, o CO2 fazendo facilmente a sublimação. Realmente é o gelo seco. O gelo seco nada mais é do que o CO2 em estado sólido. Então, perceba-se que nesta situação, o que a gente nota é que a passagem de sólido para líquido para gasoso acontece apenas acima de 388 centímetros de mercúrio. Vamos então agora às dicas de estudo. Então, observaram? Esta é uma aula bastante teórica, mas você deve associá-la àquelas ideias que fizemos, associando calor latente às mudanças de estado físico. Cuidado então, especialmente com as curvas de Andrews. Na aula de hoje, estudamos as leis das mudanças de estado físico. Vimos então a fusão, a vaporização sob suas três formas, a evaporação, a ebulição e a calefação. Vimos também que na liquefação você tem que tomar um cuidado danado para ver o que é gás, o que é vapor. Cuidado então, o que estiver acima de temperatura crítica é um gás, o que estiver abaixo da temperatura crítica é o vapor. Bons estudos!
Colegas, vocês já devem ter notado, nas nossas aulas tradicionais, que temos uma dificuldade muito grande, especialmente com R3. Então, nós propusemos mostrar aqui, para os nossos alunos, as curvas de Andrews apenas em R2. É mais fácil para eles entenderem. Mas lembrem-se, isso daí é R3. Nós temos aí as 3 variáveis de estado. Mas se você fizer com que eles entendam apenas nessa situação, mostrando para eles, especialmente, o ponto triplo ou ponto tríplice, que é importantíssimo quando a gente vai definir o zero termodinâmico. Se você mostrar para eles a diferença entre uma situação gasosa do chamado vapor e do chamado gás, basta você trabalhar com R2. Chamam sublimação a passagem de sólido para o gasoso e ressublimação a passagem do gasoso para o sólido. Mas isso não está mais em uso. Chama-se, de um modo geral, sublimação a passagem para um lado ou para outro. Vamos começar, então, a estudar cada uma dessas mudanças. Vamos começar pela sublimação. A sublimação é, então, a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Nós temos vários exemplos para mostrar para vocês. Por exemplo, um exemplo clássico é o da naftalina. A naftalina é usada para quê? Para matar barata. Como é que se mata barata com naftalina? Primeira pergunta, você coloca a bolinha de naftalina diário. Então, os nossos 3 estados físicos principais são o sólido, líquido e gasoso. Observe, quando nós fazemos uma passagem daqui para cá, nós fazemos sempre uma reação endotérmica, isto é, o sistema recebe calor. Quando nós fazemos passagem daqui para lá, o sistema é exotérmico, isto é, ele cede calor. Vocês se lembram, quando nós trabalhamos com calor, mostramos que ele podia ser calor cedido ou calor recebido. O calor latente, nós dissemos, ele tem um lugar específico nessa expressão nossa. Por quê? Porque nós já sabemos as possibilidades que você tem nas mudanças de estado de ganhar ou perder calor. Observem. Olá, vamos hoje apresentar aqui para vocês as mudanças de estado físico. Observe que nós já estudamos isso sob o aspecto de transformação de calor sensível e calor latente. Agora, vamos ver a coisa teórica. Então, vamos mostrar aqui os 3 estados físicos principais da matéria. Observe, os 3 estados físicos principais. Por quê? Porque entre sólido e líquido, nós temos estados intermediários. Nós temos o pastoso. Esse pastoso pode estar mais perto de sólido, mais perto de líquido. Nós temos gel, a gelatina, que é um estado intermediário. Então, as nossas principais mudanças. Primeiro, a fusão. A passagem do estado sólido para o estado líquido. Observe que a solidificação é o fenômeno inverso. O que quer dizer isso? Que eu tenho aqui uma ponte. Numa ponte, eu tenho 2 possibilidades de caminhar, para cá ou para lá, mas a ponte é uma só. Observe, aqui, a vaporização, passagem do líquido para o gasoso. Aqui, a liquefação, passagem do gasoso para o líquido. Existe um processo também chamado sublimação,
que é a passagem direta de sólido para o gasoso, ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Alguns autores